salvação. Deus não te criou para perdição. Ele te criou para louvor e honra e glória do nome dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o grande propósito de Deus para a humanidade, ela está baseada lá em João 3,16. Se a gente puder projetar agora João 3,16 para a gente ler junto. É o grande propósito de Deus para a humanidade, amém? Vamos acompanhar. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Vamos atentar para essa última frase. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, para a humanidade, amém? E Deus, ele tem um propósito para cada um, né? Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, e Ele quer realizar esse propósito em nós e através de nós, amém? Ele quer realizar o propósito dele em nós e através de nós. Eu queria retratar e explicar um pouco essa parte. Eu queria pedir a ajuda de 3 pessoas aqui. Tem o irmão Marcos aqui. Cadê o irmão Leotino? Irmão Leotino, vem cá, homem de Deus. E o Marcelo. Vem aqui, Marcelo. Olhou para o lado aí, mas Deus mandou te chamar. Sobe aqui, pode subir. Um aqui. Um bem aqui no meio e outro lá. Aqui do outro lado. Vamos distanciar. Vamos tomar um espaço um pouquinho. Vai lá. Glória a Deus. Irmãos, quando eu falo assim que Deus, ele quer realizar o propósito dele em nós e através de nós, eu quero dizer o seguinte: o irmão Marcelo, ele conheceu a Deus, ele recebeu o entendimento da parte de Deus, ele decidiu receber o Espírito Santo de Deus quando ele aceitou a Jesus, né? E ele passou por um processo. O processo foi o quê? Foi ele abrir mão das vontades da carne, ele abandonou aquilo que ele fazia que não agradava ao Senhor, ele renunciou ao pecado. Para quê? Para que o propósito de Deus fosse realizado na vida dele, amém? Para que o propósito de Deus fosse realizado na vida dele. Ele abriu mão do pecado, ele abriu mão de várias outras coisas, daquilo que fazia ele se afastar do Senhor. Então o primeiro processo já foi realizado, porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus e ele recebeu uma transformação da parte de Deus. Então o propósito de Deus foi realizado na vida dele. E agora o Senhor quer que ele vai realizar o propósito dele através da vida do irmão Marcelo. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai até o irmão Leotino, ele vai pregar a palavra do Senhor para o irmão Leotino, vai fazer com que o irmão Leotino reconheça o Senhor. E esse mesmo processo que o Marcelo passou, ele vai repassar para o irmão Leotino. Ele vai entender que o Espírito Santo de Deus vai transformar a vida dele. Ele aceitou Jesus e ele vai entender que o propósito do Senhor para a vida dele é ele receber a Jesus Cristo como seu único Salvador. Então ele foi, o mesmo processo que aconteceu no irmão Marcelo está acontecendo nele. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele recebeu o Senhor, ele abriu mão. O processo também foi acontecendo nessa etapa. Ele abriu mão do pecado, abriu mão daquilo que afasta ele da presença do Senhor, e o propósito de Deus foi realizado na vida dele. Agora é preciso que esse mesmo ciclo aconteça agora, com o propósito de Deus sendo realizado através da vida dele. Então ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai no irmão Marcos, ele vai pregar a palavra para o irmão Marcos. Glória a Deus. Ele vai pregar para o irmão Marcos, ele vai ter o mesmo entendimento, que o Espírito Santo de Deus vai tratar ele, vai transformar a vida dele. Ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, ele abriu mão, né? Ele passou por todos aqueles processos que eu falei, que o irmão Marcelo passou, que o irmão Leotino passou, que foi abrir mão do pecado, se afastar das coisas que afastavam ele de Deus, para que o propósito do Senhor seja realizado na vida dele.
E ele vai fazer agora, a partir daí que ele teve esse entendimento, que o propósito do Senhor Jesus aconteceu na vida dele, esse mesmo propósito vai ser realizado através da vida dele. Então Deus formou aqui, 3 armas letais para o inferno. 3 armas letais, onde eles vão sair, vão pregar a palavra do Senhor, vão fazer, multiplicar esse mesmo ciclo na vida de outras pessoas, amém? Glória a Deus, igreja. Uma salva de palmas para esses homens de Deus aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós podemos entender que Deus ele tem um propósito para realizar especificamente na vida de cada um, que é fazer com que aquilo que Deus quer para a nossa vida nós possamos reproduzir para a vida de outros. E eu quero te falar que vale a pena fazer parte dos propósitos do Senhor. Eu quero dizer que vale a pena fazer parte dos sonhos do Senhor. Vale a pena fazer parte dos projetos do Senhor. Vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Amém, igreja? Vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, como que está a sua vida? E você já parou para pensar em qual propósito você tem nessa terra? Qual é o propósito de Deus na sua vida nessa terra? Deus ele tem planos e propósitos na sua vida, especificamente falando, para cada um de nós. Para cada um de nós. Eu queria mostrar colocar uma ilustração aqui, uma foto que eu separei. Glória a Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, saber o que Deus quer fazer através de nós. Primeiramente em nós e depois através de nós. E a gente só vai saber buscando, procurando entender o caminho que Deus tem para nós. Glória a Deus. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Existe uma frase no mundo corporativo. Existe uma frase no mundo corporativo, nas empresas, em palestras que a gente ouve. É uma frase muito forte. Está lá de amarelo, lá em cima. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E ainda no mundo corporativo, a gente pode observar, quem trabalha em empresa, já trabalhou, está trabalhando, que tem pessoas que estão com muito tempo na empresa, que às vezes já relaxou, que às vezes já não tem foco lá na frente, ele não pensa em crescer. E a tendência às vezes dessas pessoas que não pensam realmente em crescer é se estagnar em algum lugar, é se apoiar em algum lugar, é se acomodar, em achar que ele está no lugar que ali está servindo para ele. Agora eu quero pedir que você reflita um pouco comigo. E se nós fôssemos refletir aquela frase, trazendo para o mundo espiritual? Se nós fôssemos refletir, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa ilustração ela é muito forte, irmãos. Quando eu comecei a princípio eu só tinha os caminhos, né? Não tinha nada digitado, e eu comecei a fazer aquilo e eu senti no meu coração, realmente pensei, é muito forte eu colocar isso na igreja, é muito forte eu falar disso para a igreja, mas é necessário para que a gente possa saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar, para onde eu estou olhando.
Eu não quero dizer que se você não for um pregador, se você não for um missionário, que se você não for, você não vai ter a salvação. Mas é preciso, irmãos, que nós nos mexamos. Tem muita gente morrendo, tem muita gente indo para o inferno. Nós precisamos nos mexer, nós precisamos caminhar. Nós precisamos caminhar, nós precisamos ser intensos na obra de Deus. E qual é o desejo de Deus, hein? Lá, a gente leu lá em cima que... Só um instante. É que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? E nós precisamos ser intensos, nós precisamos ser mais intensos naquilo que nós fazemos na igreja, naquilo que nós pensamos a respeito do reino de Deus. Muitos profetas, eu vou falar de Paulo, um exemplo de Paulo. Paulo, ele era um homem muito intenso em Deus. Ele era tão intenso que ele foi capaz de declarar que o viver para ele é Cristo e que o morrer era lucro. Meu Deus, nos dá a oportunidade de um dia viver nesse nível, nesse entendimento, nesse pensamento de que as coisas do mundo não venham me importar, mas que o reino de Deus, ele venha importar para mim mais do que o secular, né? Mais do que o secular. Eu tirei uma grande lição. Na verdade, Deus me deu uma grande lição através de uma senhorinha. Há um tempo atrás, eu já falei isso aqui em cima uma vez, mas eu vou repetir novamente, porque aquilo ficou como uma lição para mim. Eu trabalhava numa empresa que vendia consórcios, né? E às vezes a gente anda na turma de vendedores, aí você quer mostrar para o outro que vende mais do que o outro, que é melhor na conversa, né? Nas quebra de objeções, aquela coisa toda. E eu visualizei uma senhora que ia passando na rua. E eu pensei assim, olha, eu vou testar minhas habilidades aqui agora, eu pensando comigo, né? Claro que eu nunca fui de me mostrar muito assim no meio da turma, eu sempre fui tímidozinho, muito na minha, né? Tímido não, fui muito na minha. E eu vou abordar aquela senhora e eu vou vender um consórcio para ela. Aí você pensa, uma senhora, o que ela quer, né? Já uma senhora de idade. E aí eu cheguei para ela com a argumentação já pronta, eu disse para ela, senhora, vamos fazer um consórcio. Aí me apresentei, é claro, eu estou tentando resumir. Vamos fazer um consórcio, a senhora pode achar que não vai usar, mas a senhora pode pegar no final do plano, a senhora pegar o dinheiro, ou a senhora pode contemplar a moto ou o carro, e aí a senhora dá para um sobrinho da senhora, ou a senhora pode pegar o dinheiro e comprar de roupas, viajar. E eu comecei a viajar mesmo, igual diz o pastor Rubens. Eu comecei a viajar ali, né? Não é na maionese não, né, irmão Dinaldo? Então eu comecei a falar aquilo para aquela senhora e ela olhou no meu olho. Aí ela disse assim, ela me quebrou, irmãos. Ela falou assim, olha só a frase de uma pessoa que tem um foco no reino de Deus e naquilo que ela está, na caminhada que ela tem com Deus e naquilo que ela, de propósito que ela tem com Deus. Ela disse assim, meu filho, os meus olhos, o meu coração já não estão mais nessa terra. Fico todo arrepiado porque eu me lembro, eu me lembro daquele dia, né? Claramente. Os meus olhos, o meu coração já não estão mais nessa terra, estão lá no alto. Aí o Espírito Santo me deu uma lição ali. Ela estava dizendo para mim, os meus olhos, o meu coração está pautado naquele que é o consumador da minha fé, naquele que é o meu Salvador. E eu não preciso mais dessas coisas do mundo, né? Mas aquilo foi algo de tão profundo no meu coração, que eu carrego aquilo. Eu vivo a minha vida assim intensa, procuro viver, trabalho, mas eu procuro pensar assim, Senhor, nunca me deixe esquecer do Teu reino.
mesmo que um dia o Senhor me coloque num lugar alto, algo a respeito de condições, de dar conforto para a família, mas que eu nunca me esqueça dos teus propósitos para a minha vida. Amém? Que eu nunca esqueça, Senhor. Irmãos, e antes de assumirmos a célula, na verdade, a gente foi multiplicado, eu e minha esposa, quando a gente foi multiplicado, quando nasceu a célula Elohim, eu estava passando por uma situação no meu trabalho, muito assim, conturbada, já estava desiludido, queria sair, já estava, sabe, em crise interna, né, algo pessoal e aquela questão toda. E aí a gente recebeu o convite, né, do Fábio e da Lidiane para sermos multiplicados. E aí eu pensei no meu coração, eu conversava com a minha esposa em casa, mas nós já estamos cheios de problemas, já temos que resolver primeiro isso. Como é que nós vamos cuidar de casais? Como é que nós vamos orar por casais? Como é que nós vamos conseguir aconselhar? Como é que nós vamos assimilar tudo isso na nossa vida, sempre que nós estamos assim e tal, aquela coisa toda, e o meu coração conturbado. E isso estava tão me envolvendo tanto, essa questão do trabalho, da crise, aquilo tudo, que eu parava o carro da empresa assim, debaixo de uma árvore, eu começava a chorar, eu começava a orar, e eu dizia: Senhor, fala comigo, meu Deus. E aquilo estava me consumindo. E eu cheguei para minha esposa e disse assim: amanhã domingo eu vou lá no monte. Vou lá no monte. E a minha intenção era: eu vou lá porque eu vou me derramar, eu vou chorar, eu vou derramar minha vida na presença de Deus. Eu vou dizer: Senhor, o que é que o Senhor vai fazer comigo? Me ajuda, o que é que eu faço? Eu vou me derramar nos teus pés, eu quero realmente que o Senhor resolva o meu problema, eu quero. Tudo bem, amanheceu o dia, eu peguei e fui no monte. E quando eu cheguei no monte, eu já comecei a chorar, a resmungar, né, que chama. E eu cheguei e tudo, fui lá para o finalzinho, Monte Carmelo, e eu fui lá para o finalzinho, peguei 2 cadeiras. Na minha visão espiritual, né, uma era para mim e outra era para Deus. E eu cheguei, já a garganta travando aqui, querendo chorar, e quando eu sentei aqui na minha cadeira, aí de repente eu me levantei, já fui para me expressar, para orar e chorar mesmo, realmente nos pés do Senhor. E de repente uma senhora chega atrás de mim: Pai do Senhor, meu irmão. E eu olho para ela e ela vinha com um rapaz, né, um moço, e ela vinha também com mais um casal e mais acho em torno de umas 5 pessoas. E aí eu saudei ela também, e ela disse assim: Deus mandou você orar por esse moço. Aí eu olhei para ela, olhei para o moço, e aí eu ia questionar, né? Aí eu disse assim: foi, mãe? Ela foi. Aí ela concluiu, disse assim: eu estava ali orando, e Deus disse assim: peça para aquele moço orar por ele. E o único moço que estava lá era eu, naquele lugar. Então não tinha como ser outro que estava passando. Aí eu: meu Deus, quem sou eu na fila do pão, Senhor? Aí ela disse: pois é, Deus mandou orar. E eu disse: foi, né, irmã? Pois se Deus mandou, mas vamos orar, né? Eu não vou desobedecer, que eu não sou doido, mas vamos orar. Amém. Irmãos, aí ela não quis dizer nem o que era o problema. Eu respeitei, ela apenas obedeceu e eu apenas obedeci. E quando eu estendi a mão para aquele homem, ele caiu de joelho assim, ele ficou de joelhos. Aí foi que meu coração quebrou mesmo, porque eu disse assim: eu não sou digno de ninguém ficar de joelhos diante de mim. E eu fiz a mesma coisa, eu me pus de joelho. E quando eu penso que não, estava todo mundo de joelho também, né? E eu comecei a orar, e aquele homem começou a chorar,
e eu mais chorava do que eu orava, porque eu me questionava muito, e naquela hora Deus estava, sabe, quebrando meu coração, e Deus dizia assim: Deus dizia assim: cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Irmãos, aquele dia eu entendi o princípio da intercessão, eu entendi o princípio da oração, eu entendi o que Deus queria para nós quando nós dissemos que nós demos a palavra de confirmação para o Fábio e a Ediane, que nós iríamos assumir a célula. Naquele dia veio um filme na minha cabeça assim, eu entendi tudo que Deus queria para mim, eu entendi todo o propósito que Deus queria para a minha vida, para a minha família, para a minha esposa. Naquele dia eu entendi, quando o Senhor falou: cuida dos meus, que eu cuido dos teus. A resposta da empresa, a resposta de tudo veio naquele dia. Aí eu te pergunto, irmãos, onde é que está o teu coração? Onde é que está os teus olhos? Está no autor e consumador da tua fé? Ou os teus olhos estão nos problemas, nas dificuldades, nas turbulências? Tudo isso são processos que precisam acontecer, porque o propósito ele tem que ser realizado. Mas o propósito ele só vai ser realizado se nós passarmos pelo processo. E às vezes o processo ele é muito doloroso. O processo ele é muito doloroso. Irmãos, e eu separei 4 situações para a gente tentar entender um pouco. Para chegarmos ao propósito, nós precisamos passar por 4 estágios. O primeiro seria o entendimento. É eu entender, eu saber que é necessário passar pelo processo. Compreender que é preciso passar pelo processo. Diz respeito à humildade. O 2, a submissão. Eu preciso me submeter ao processo. Significa dependência, significa confiança em Deus. O terceiro é o desenvolvimento, quando eu faço o que é necessário para entender o tempo de Deus para crescer. Eu vi uma vez um artigo, na verdade era uma mensagem que dizia assim, de uma borboleta, né? Que a borboleta ela tem 4 fases para que ela, na verdade, ela começa da lagartinha, né, até virar a borboleta. Então, tudo isso demora 4 fases. O ovo, né, a larva, o ovo, a larva, a pupa e a fase adulta. E eu vi uma mensagem que dizia assim, que uma lagarta, ela tinha acabado de formar o casulo, aquele casulozinho, e ela estava passando por um processo. Então essas 4 etapas, quando chegou na terceira etapa, que ela estava quase ficando adulta, uma criancinha foi lá e tirou ela do casulo, né? Quando tirou ela do casulo, ela caiu assim no chão com as asinhas mirradas, né? Ou seja, ela não tinha se passado por toda a metamorfose, por todo o processo na qual favorecia ela depois sair e voar. Então daí nós entendemos que é preciso passar pelo processo. A palavra do Senhor diz que o homem ele prova a prata e o ouro através do fogo, né? E Deus ele nos prova através realmente das dificuldades.
para sair as impurezas, até nós estarmos plenos e confiantes no Senhor. E o quarto diz a respeito do aprendizado, quando eu consigo assimilar e amadurecer e crescer com a lição de passar pelo processo. Amém? O processo ele serve, na verdade, para gerar em nós testemunho. Quem me disser que várias pessoas levantaram a mão, né, que estava igual eu, a gente passando por processo, por dificuldades, muita coisa. E quem me disser que ao findar desses processos, ao findar dessas dificuldades, dessas provações, né, seja ela doenças, enfermidades físicas ou espiritual, quem ao findar desses processos disser que não tem um testemunho gerado para falar, eu digo que não entendeu o processo. Amém? Não entendeu o processo, porque, irmãos, nós precisamos gerar o nosso testemunho, porque assim, é muito bom, é edificante nós vermos um irmão nosso crescer na fé, um irmão nosso testemunhar, falar que ele superou algo, ele testemunhar que aconteceu isso com ele, que aconteceu aquilo, mas que Deus ajudou a se erguer. Então, né, ele foi curado de alguma enfermidade e várias outras coisas. É muito bom e edificante para nós ouvirmos o testemunho de uma pessoa, de outra pessoa, mas nós precisamos gerar o nosso testemunho. Amém? Nós precisamos gerar o nosso próprio testemunho. E nós vamos gerar esse testemunho como? Tendo essas experiências com o Senhor. Como diz alguns memes, né? A vida do crente ele não é um morango, né? A vida do crente não é um morango. Então vai haver dificuldades, vai haver situações em que você vai dizer assim: Deus esqueceu de mim. Igual aconteceu com José, só que ele permaneceu firme, né? José, para chegar em seu propósito, ele passou por vários processos árduos, desde abandono, rejeição, calúnia, prisão, apanhou, foi esquecido numa prisão, tudo. Mas até onde Deus queria que ele chegasse, para que depois Deus erguesse ele e honrasse ele, porque ele foi firme e fiel. Aí está o X da questão. Durante todo o processo é importante, é interessante e é necessário que nós venhamos reconhecer o Senhor e que nós não venhamos murmurar, porque a murmuração é a entrega de tudo. É como se você jogasse tudo para o alto e começasse a se reclamar e começasse a desonrar o Senhor, porque nada mais é do que isso. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente só quer fazer as coisas do nosso jeito e acabamos esquecendo do propósito do Senhor. Amém? E a gente tem que entender, irmãos, que a perspectiva de Deus ela é diferente da nossa. Deus ele vê muito mais, é além, Deus ele sabe muito mais, né? Eu queria que colocassem para a gente ler Isaías 55, 8 e 9. Glória a Deus. Isaías 55, 8 e 9. As perspectivas do Senhor elas são muito mais além do que as nossas. Vamos ler essa versão que a gente vai falar a mesma língua. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, irmãos, não cabe a nós tentar entender, questionar. O processo é para que nós venhamos passar confiando, crendo e crescendo em Deus. Confiando, crendo e crescendo em Deus. Aleluia. Quero pedir para os irmãos ficarem de pé. E eu queria concentrar todos aqui, ó, na parte da frente, para a gente começar um outro momento aqui.
Aleluia. Quero pedir para a Mídia colocar a música bem baixinha. Sim, vai tirar. Amém, irmãos. Glória a Deus. Feche os teus olhos agora. Queria pedir que os irmãos apagassem as luzes aqui. Amém. Irmão, pare de procurar entender o porquê do processo. Pare de tentar entender o porquê do processo. O porquê que Deus está fazendo isso, o porquê que você está passando por isso. Ei, está demorando o silêncio de Deus. Ele está trabalhando, irmão. Não murmure, para que você não seja reprovado. Ei, a dor está grande. Suporta, fica firme. Não reclame para que não sejas reprovado, irmão. Ei, não está suportando o silêncio de Deus. Continue